Seguimos com o Poder Expresso ao vivo, agora 5h01 da tarde. Você acredita que o julgamento vai impactar as eleições de 2026? A gente traz também aqui para a tela do Poder Expresso uma abordagem política deste assunto. Para conversar com a gente, ao vivo, Lucas Fernandes, cientista político, especialista em relações governamentais pela FGV, Fundação Getúlio Vargas. Lucas, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Jesus. Obrigado pelo convite. Um prazer estar falando com você e todo mundo que nos acompanha aqui no SBT News. Vai haver impacto nas eleições de 2026? Certamente, né? E isso não acontece só agora, desde que o Bolsonaro se tornou inelegível. Já no ano passado, a gente tem um impacto muito grande nas eleições. A gente sabe que ele não vai estar presente, isso independente do resultado desse julgamento. Mas daqui para frente, com o avanço do inquérito do golpe e com o desfecho, com a provável condenação e manutenção da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, as discussões a respeito da sucessão do ex-presidente, de quem vai conseguir assumir a liderança do campo da direita nas urnas no ano que vem, começa a se intensificar. Então, o que a gente está vendo agora é o começo de muitas movimentações, existem várias possibilidades que estão na mesa. Um ponto que é muito importante de dizer é que, independente de Bolsonaro ser condenado ou não, ele continua sendo uma importante liderança nacional, o seu apoio, né, a sua declaração de anuência a uma candidatura vai ser fundamental, ele continua a dialogar com uma parcela significativa de eleitores. Agora, cabe ao ex-presidente entender qual vai ser a estratégia adotada. A gente vive momentos muito peculiares aqui no Brasil, mas dá para a gente usar como exemplo as eleições de 2018, quando a gente tinha um outro ator muito importante também condenado e impedido de participar das eleições. Naquele pleito era o presidente Lula, que estava preso e não podia participar. Lula adotou uma estratégia de manter a sua candidatura até as últimas consequências, ele fez registro de candidatura mesmo preso, só ali nos 45 do segundo tempo é que Fernando Haddad assumiu a cabeça de chapa do PT para aquela eleição. Então essa é uma das possibilidades para o Bolsonaro. Mas um movimento que tem sido bastante projetado por partidos da centro-direita é uma tentativa de antecipação da sucessão, que Bolsonaro não adote essa mesma estratégia com o objetivo de não cometer o erro que Lula cometeu em 2018, que fez com que Haddad tivesse pouco tempo para se viabilizar e se tornar um candidato competitivo. Então tem uma grande briga nesse momento agora com vários pré-candidatos, potenciais sucessores de Bolsonaro e muitas lideranças partidárias insistindo para que o ex-presidente já dê as suas bênçãos ali para uma disputa da sucessão e uma formulação de um nome que vai disputar a presidência no ano que vem. Não está havendo uma demora muito grande por parte da direita em fechar consenso em torno de um nome? Com certeza, e eu não diria que, na verdade, essa é uma demora só da direita, porque até agora Bolsonaro tem se projetado, pelo menos publicamente, como candidato, ele não tem, de alguma maneira, autorizado publicamente que esse debate ganhe forma. Então, nesse momento, se a direita já tivesse se antecipando, a gente tem, sobretudo, governadores estaduais com pretensão de participar das eleições, né? Destaco aqui Tarcísio Freitas, de São Paulo, Ratinho Júnior, do Paraná, Ronaldo Caiado, de Goiás, Romeu Zema, de Minas Gerais, Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. Todos esses são nomes que estão se projetando, mas que, se eles formam um acordo nesse momento, eles podem meter os pés pelas mãos, porque não há essa anuência, essa permissão pública de Bolsonaro para que um sucessor já ganhe forma nesse momento. Então, o cálculo que eles fazem é muito cauteloso. Eles precisam, nesse momento, tentar nacionalizar os seus nomes, e a gente vê um esforço muito grande para que isso aconteça. Tarcísio Freitas tem sido muito vocal sobre vários temas nacionais. Romeu Zema também tem dado várias entrevistas, tentado se projetar para além de Minas Gerais. O mesmo vale para o Ronaldo Caiado, de Goiás, que tem participado bastante do debate. Agora, se eles se colocam nesse momento como pré-candidatos, eles podem ganhar uma certa antipatia do clã ali, do núcleo mais próximo do ex-presidente. E um elemento que também é complicador disso
é a relação do Bolsonaro com os seus filhos, especialmente o Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. Pouca gente no ambiente político acredita que ele tenha condições de voltar ao Brasil, porque se voltar deve ser julgado, correria ali risco de uma prisão preventiva por conta das ações que ele tem feito em Washington, que culminaram no tarifaço do Donald Trump, mas ele é uma figura que tem se colocado várias vezes como sucessor do pai, né? Uma figura que tem pretensão de disputar a presidência. Então, de fato, dá para a gente dizer que é uma demora sim, mas eu não atribuiria essa responsabilidade só aos atores de direita, porque ele já tem um interesse muito grande em antecipar esse debate. A bola está na mão do Jair Bolsonaro, né? E só vai sair da mão dele quando ele assim quiser, né? Então, nesse momento, esses atores políticos estão todos na expectativa de quais serão as próximas sinalizações de Bolsonaro. Isso abre caminho para uma reeleição, presidente Lula? Abre, mas o cenário é muito dinâmico. Se a gente estivesse conversando há 60 dias, antes do tarifaço, eu te diria que o Lula não seria um candidato tão competitivo. O governo ganhou um grande bônus na popularidade depois que essas medidas foram adotadas pelo presidente dos Estados Unidos. Isso tem se mantido até agora, ele tem vindo, os principais institutos de pesquisa têm demonstrado uma recuperação do presidente, mas isso pode ter um limite, né? O tarifaço não vai ser um tema tão quente em outubro do ano que vem, e inclusive essa popularidade momentânea pode se transformar em impopularidade na medida em que o tarifaço gerar efeitos adversos para a economia. Se a gente parar para pensar antes do tarifaço, Lula era um presidente extremamente impopular, com muita dificuldade de negociação no Congresso e com poucas perspectivas de uma melhoria na relação com os parlamentares. Nesse momento ele ganha esse bônus de popularidade e tem tentado aproveitar ele para empurrar a reforma do imposto de renda, que é uma medida muito popular. Os principais institutos de pesquisa colocam essa medida na faixa de uma adesão ali de cerca de 85% da população, ou seja, dá para a gente afirmar que é quase uma unanimidade essa proposta. Se a gente tiver a aprovação dela pelo Congresso nesse ano, dá para dizer sim que o Lula chega muito competitivo. E essa competitividade se torna ainda mais forte se o Lula começa o ano que vem com a direita ainda fragmentada. Várias pré-candidaturas em campo, Bolsonaro tendo dificuldade em sinalizar ali o seu sucessor ou de autorizar essa disputa pela sua sucessão. Então, sim, esse cenário ele pode dificultar as chances do Lula. Agora, a gente também pode caminhar para um caminho parecido que a gente estava no começo do ano. O governo impopular que tinha enfrentado ali a crise do decreto do PIX lá em janeiro, que foi muito prejudicial para o governo. É um governo que tem respondido também ao escândalo do INSS. Então, a gente tem alguns elementos que não colocam o Lula como um super candidato. Também coloco aqui outro ponto que vai ser diferente em relação às eleições de 2022, onde o Lula conseguiu uma adesão um pouco maior de partidos do Centrão, que nesse momento já sinalizam desembarque. A gente teve nessa semana a declaração oficial do União Progressista, né, que é a federação ali que junta União Brasil e Progressistas, solicitando que os seus mandatários deixem os cargos de ministro, façam o desembarque do governo. Então, Lula chega com menos apoio formal nas próximas eleições, o que vai resultar em menos tempo de TV, em menos recursos de campanha, que dificultam a vida do Lula. Agora, nesse momento, ele conta com esse bônus de popularidade, que vem do tarifaço, que vem da fragmentação da direita, e digo mais, esse inquérito vem no mesmo momento em que a CPMI do INSS começa a dar os primeiros passos, e é claro que esse é o grande destaque da mídia em detrimento da CPMI do INSS. Então, até nesse quesito, o governo poderia estar sofrendo muito mais em termos de popularidade, mas essa situação jurídica do ex-presidente Jair Bolsonaro acaba concentrando as atenções e gerando esse ambiente um pouco mais positivo para o presidente Lula. Apesar de não dar para a gente nenhum insumo para dizer que a eleição do ano que vem está fácil. Ela vai ser muito competitiva e a direita tem boas chances de ganhar a presidência no ano que vem.
Lucas Fernandes, cientista político, especialista em relações governamentais pela FGV, Fundação Getúlio Vargas, participando ao vivo do Poder Expresso. Agradeço demais pela sua presença aqui no canal do SBT News. Até uma próxima oportunidade, Lucas. Foi um prazer, até a próxima.